Está no ar o programa Saúde dos Pés, com dicas, informações e curiosidades. A prática de atividade física tem sido cada vez mais incentivada e realizada pelas pessoas. O ganho em saúde e qualidade de vida com os esportes é enorme e deve ser estimulado. Com esse grande aumento no número de praticantes e frequência com que essas atividades são desenvolvidas, a quantidade de pessoas com dores e lesões também aumenta significativamente. Entenda quais são as principais modalidades esportivas praticadas, quais são os principais riscos, tratamentos e prevenção relacionados a elas no nosso programa de hoje com o tema Esportes. Eu sou a Simone Veloso e esse é o Saúde dos Pés, um programa da Pés Sem Dor, uma empresa que busca oferecer aos seus clientes qualidade de vida, proporcionando bem-estar e conforto para os pés. A Pés Sem Dor produz palmilhas sob medida, fabricadas com a mais alta tecnologia, após uma avaliação completa dos pés, tornozelos e joelhos. Hoje, aqui comigo no estúdio, eu tenho a presença do Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor e especialista em ortopedia e esporte pela Santa Casa de São Paulo. Eu vou conversar também por telefone com o Dr. Roberto Ranzini, que é ortopedista e médico do esporte, graduado pela USP. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 16 horas, e tem reprise às quintas, também no mesmo horário aqui, pela Rádio Trianon, AM 740. Bruno, obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui conosco no estúdio. Para a gente começar o programa de hoje, entendendo um pouquinho mais, quais são os esportes mais praticados no Brasil atualmente? Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês também. Hoje, no Brasil, a gente tem uma prática de esporte muito ampla, mas, como é conhecido pelo país do futebol, desde pequeno as crianças, ou na rua, em qualquer lugar, praticam mais o futebol. Então, o futebol hoje no Brasil é o esporte mais praticado. Na escola também existe a prática de muitos esportes de quadra, principalmente os de quadra, né, que estão junto com a formação de caráter e de formação do indivíduo no programa de escola básica. Hoje, como você disse, pela busca dessa qualidade de vida e cada vez mais as pessoas querendo ter uma saúde melhor, a corrida é um esporte que está crescendo bastante. A corrida, por ser natural, qualquer indivíduo que precise chegar num lugar mais rápido, ele sabe correr já, é um movimento natural. E por ser um esporte individual que tem um baixo custo de equipamentos, essas coisas, e pode ser praticado em qualquer lugar, vem crescendo cada vez mais. Agora, você falou duas coisas muito interessantes. A gente tem, então, o esporte que ele é estimulado desde o colégio, na época da faculdade, que aqui no Brasil até nem é culturalmente tão importante, né? Quando você vê nos filmes americanos, isso é muito forte, né? E a gente está no país do futebol. Agora, quais são as atividades que elas são desenvolvidas sem um grande planejamento? Quer dizer, então, é muito comum as pessoas irem para a rua e praticar as atividades físicas sem uma orientação, né? Exatamente. Hoje, como eu disse, com esse crescimento pela qualidade de vida, a corrida é o esporte que é mais praticado sem essa orientação. Por quê? Porque o indivíduo resolve começar a correr, como é um movimento natural e que ele pode ter feito algumas vezes já durante a vida dele, ele pega, arruma um calçado qualquer e sai e pode correr em qualquer lugar. Então ele pode correr na rua, ele pode ir no parque, ele não precisa pagar para correr, então ele pode fazer isso em qualquer lugar. Então a corrida vem crescendo muito e a gente pode ver nas academias, nos parques, o número de pessoas que estão correndo hoje é muito maior do que alguns anos atrás. Né? Agora, claro que tem que ter um cuidado, na prática de qualquer esporte a gente tem que ter alguns cuidados. Agora, falando especificamente da corrida, que cuidados que a pessoa deve ter? Porque é uma atividade de alto impacto, né? Exatamente. Esse indivíduo que começa a correr, simplesmente resolve começar a correr e vai correr na rua, no parque, é um cara que precisa ter muito cuidado para não desenvolver uma lesão. Por quê? Porque
o que ele deveria fazer? Buscar conhecimento sobre a modalidade, sobre a corrida, buscar uma orientação de um profissional especializado, fazer uma avaliação física com o médico para ver a parte cardiovascular, tudo, ver se a biomecânica dele está boa para a corrida, para ver se ele não pode ter uma lesão mais para frente, começar progressivamente os treinos com um profissional especializado em treinos, então ele vai progredindo com a sua carga de treino, conforme o seu condicionamento físico vai melhorando. Então, essas coisas são essenciais para se iniciar, principalmente na corrida, que, como você disse, é um esporte de impacto e pode causar algumas lesões, né? Agora, falando dessas lesões, para a prevenção dessas lesões, o calçado é alguma coisa muito importante, né? É uma atividade que acaba exercitando o corpo inteiro, o corpo como um todo, mas toda essa carga ela está nos pés, né? Basicamente, o calçado é o equipamento que um corredor usa, né? Um dos únicos equipamentos, né? Tem o vestimento e o calçado. O calçado, para um corredor, ele tem que ser confortável. Então, assim, não tem um calçado específico para corrida. Então, tem muitas marcas que fabricam calçados de corrida e o melhor para o corredor é o calçado mais confortável. Esse calçado deve ter mais ou menos 1,5 centímetros mais do que o pé, para poder acomodar bem o pé e o corredor não sentir nenhum tipo de incômodo por causa do calçado durante a corrida. Então, na verdade, o ideal é que a pessoa use um número maior do que o número dela? Um número maior para justamente não apertar o pé e o corredor não sentir um incômodo na hora da corrida por causa do calçado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como por ser uma atividade de alto impacto, é importante que o tênis ele tenha um sistema de amortecimento, correto? Isso. Os tênis, eles podem ter... aí a gente cai na questão que a gente estava conversando um pouquinho antes. O tênis deve ser confortável. O corredor, o corredor mais experiente, ele sabe o calçado que ele pode usar, que ele gosta de usar. Então, a gente tem vários tipos de amortecimento. Tem desde do tênis mais rígido, para um corredor talvez mais experiente, que consiga amortecer bastante esse impacto no seu movimento, e talvez um tênis mais macio, que para um corredor menos experiente, absorva um pouco mais esse impacto. Mas o tipo de amortecimento também varia com o terreno que você vai correr. Se você corre no concreto, é um piso mais rígido. Então você pode optar por um tênis mais macio, para ter mais um pouco de conforto e um pouco mais de absorção de impacto. Se você corre num gramado, por exemplo, que é um piso mais macio, você pode escolher um tênis mais rígido, porque o piso vai ajudar a amortecer um pouco esse impacto. Então, na realidade, são vários fatores, né? O peso da pessoa também importa? O peso da pessoa importa porque se essa pessoa tiver um sobrepeso ou se for até obeso, ela precisa muito ter uma avaliação física de um médico e ser muito bem orientada, porque essa sobrecarga maior do peso pode acarretar em lesões mais graves do que uma pessoa no peso certo. Falando então das lesões, quais são as lesões mais comuns num praticante de corrida? Então, os corredores, eles são acometidos por bastante patologias do pé. Então, tendinite de calcâneo, lesões esporão, fascite plantar, às vezes canelite por uma sobrecarga, aí a gente entra na sobrecarga. Dependendo se houver um desalinhamento biomecânico, ela pode ter uma lesão de joelho, uma lesão de quadril. Os corredores podem sofrer com um leque muito grande de lesões. Falando em lesões especificamente para corredores, a gente conversou com alguns ouvintes, que foi o caso da Laila Bordello, que contou para a gente que era praticante da corrida, né? E hoje ela sofre por conta de algumas dores e acabou deixando de lado o esporte. Eu comecei a correr há 3 anos e durante esses 3 anos eu corria dia sim, dia não no parque. E aí atualmente eu parei de correr assim regularmente por causa do estilo de vida, por causa da correria do dia a dia. E quando eu tento voltar,
eu sinto algumas dores nos pés, assim, nas plantas dos pés. E aí eu acabo deixando de lado, sabe? Assim, só de pensar que vai doer, eu evito. Então, de vez em quando eu faço uma caminhada e aí a dor é um pouquinho menor, mas correr atualmente está sendo difícil por causa dessas dores. Esse foi o depoimento da Laila Bordello, que contou pra gente que hoje acabou diminuindo a frequência das atividades que ela desenvolvia normalmente, no caso a corrida, por conta de uma falta inclusive de treino, que quando ela se submete de novo ao esporte, ela acaba sentindo algumas dores, né? Exato. Nesse caso, a gente viu que o descondicionamento que ela sofreu ao longo desse período que ela ficou parada levou a ela perder tudo que ela tinha ganho quando ela corria. Então, para voltar a correr, ela precisa passar por todo o processo novamente e um processo de adaptação, um processo de readaptação à corrida, sendo um treino progressivo, depois de uma avaliação física, tudo. A corrida, ela, como a gente tinha conversado, ela é uma sobrecarga do sistema muito grande. A descarga de peso é 4 vezes maior do que uma caminhada. Então, é uma sobrecarga grande. Por isso que ela vem a sentir essas dores quando ela corre. Então, é importantíssimo ela passar por uma avaliação novamente de um médico, de um fisioterapeuta, corrigir os movimentos que estão errados nela, comprar um calçado adequado, passar por uma avaliação de pisada, por uma baropodometria, para a gente poder avaliar exatamente como as dores são no pé. Provavelmente tem algum desalinhamento nessa pisada. Então a gente precisa passar por um exame e corrigir essa pisada para aliviar as dores dela durante o treino e ela voltar a correr sem problemas. Agora, uma coisa interessante, né? A gente passar por uma avaliação e depois fazer a correção do problema. É muito comum aqui, culturalmente no Brasil, a gente ir atrás do médico, mas não resolver o problema, não fazer a fisioterapia da forma que foi indicada, não dar sequência ao tratamento. Foi o caso, por exemplo, de uma ouvinte nossa, a Juliana Rejane, que contou pra gente que sofreu uma lesão e acabou não dando sequência e hoje ela sofre com isso. Meu nome é Juliana, tenho 21 anos, sempre fui adepta ao vôlei de praia, por adorar o esporte, adorar a praia. Só que, infelizmente, eu acabei me machucando e eu fui diagnosticada com problema e eu deveria fazer fisioterapia. Só que eu não compareci às sessões e hoje eu tenho muitas dores e por esse motivo eu não consigo mais praticar. Esse foi o depoimento da Juliana Rejane, quer dizer, ela diagnosticou o problema e não foi atrás da solução, né? Exatamente. Ela teve a indicação de fazer a fisioterapia e como ela nos contou, ela não foi em nenhuma sessão de fisioterapia, logo o problema dela não foi sanado. Então, para ela voltar a fazer a atividade dela novamente, ela vai precisar passar por esse tratamento. Talvez essa lesão tenha até se agravado porque não foi tratada e aí ela vai readaptar todo o treino de novo e começar do zero. Tudo que ela já tinha feito, ela vai ter que treinar novamente, né? Bom, a gente faz um rápido intervalo agora e na volta a gente continua conversando sobre esportes. Eu continuo aqui no estúdio com Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta da Pessendor e especialista em ortopedia e esporte pela Santa Casa de São Paulo. Eu vou conversar também por telefone com o Dr. Roberto Ranzini, ortopedista e médico do esporte, graduado pela USP. A gente volta já. Você sente dores nos pés ao praticar atividades físicas? As palmilhas sob medida da empresa Pés Sem Dor ajudam você a praticar os seus exercícios do dia a dia sem dores nos pés, tornozelos ou joelhos. Agende sua avaliação gratuita pelo telefone 11 3373 8180 e volte a praticar atividades físicas sem dores. E a gente está de volta aqui com o programa Saúde dos Pés. Para você que sintonizou agora aqui na Rádio Trianon, AM 740, hoje o tema é esportes. Aqui comigo no estúdio eu estou com o Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta. E eu vou conversar por telefone com o Dr. Roberto Ranzini, que é ortopedista e médico do esporte, graduado pela USP. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem e vocês?
Tudo bem. Doutor, a gente estava conversando a respeito de esportes no geral e a prática esportiva e as lesões que elas podem ocasionar. A gente vive no país do futebol onde é muito comum que as pessoas comecem esse tipo de atividade até sem uma orientação, né? Dessas lesões que podem acontecer, quais que são as mais comuns no futebol? O futebol de campo, tanto de campo como de salão, as lesões mais comuns são os entorses, com lesões ligamentares e meniscais dos joelhos, entorses dos tornozelos e as lesões musculares ou rupturas musculares dos membros inferiores. Aí de alguns grupos musculares mais especificamente, mas essas são as lesões mais comuns. Agora, essas lesões, elas acontecem somente por conta do impacto ou, por exemplo, o tipo de pisada do jogador pode influenciar? As duas coisas. O futebol é um esporte de impacto e ocorrem muitas mudanças de direção repentinas do próprio praticante. Então, essas mudanças repentinas, girar sobre um pé fixo, tudo isso pode causar esse tipo de lesão sem que haja impacto entre os jogadores. Agora, falando especificamente dessas lesões, quais são os tratamentos mais comuns, mais utilizados? As lesões musculares, nós tratamos com fisioterapia, quer dizer, tratamento conservador, na enorme maioria das vezes. Os entorses de tornozelo com lesões ligamentares parciais, também com tratamento conservador, na maior parte das vezes, uma imobilização seguida de fisioterapia. As lesões de joelho, que às vezes são necessários tratamentos cirúrgicos para reparação. Agora, falando justamente a respeito de joelho ou de tornozelo torto, isso ele pode ser um fator causador de uma lesão? Os praticantes que têm desvios dos membros inferiores, joelhos muito valgos ou varos, aquele joelho em X, ou o joelho que os pés tocam, mas os joelhos não encostam, quando esse tipo de desvio dos membros inferiores é muito acentuado, aumenta a chance de você ter lesão ligamentar dos joelhos. Dos tornozelos menos, mas muito mais dos joelhos. Doutor, nesse tipo de lesão, a recuperação de um atleta profissional, ela acaba sendo muito melhor, muito mais rápida, né, do que uma pessoa que pratica atividade eventualmente. Sem dúvida nenhuma. Não só pelo fator etário, quer dizer, a idade dos praticantes, dos profissionais é menor, mas também porque eles têm 100% do tempo para tratar esse tipo de lesão, né? Doutora, uma curiosidade, os pés eles recebem a mesma pressão em toda a parte dos pés ou tem uma parte que recebe mais pressão do que outra? O impacto maior na fase de toque do calcâneo, que chama, né? Ocorre nessa região do pé, que é o calcanhar, é muito maior do que no resto do pé, mas é aquele impacto inicial da passada, né, quando o calcanhar toca o chão. Agora, existe alguma diferença se o jogador for destro ou canhoto? Para a prática de esporte, não. Você está perguntando com relação a número ou incidência de lesões? Também, mas inclusive a respeito dessa pressão nos pés. Ele acaba tendo uma pressão maior de um lado ou de outro do corpo? Sim, sim. O lado dominante, ele em geral tem uma pressão, um impacto maior do que o outro lado. A gente sempre, o lado dominante, ele dá o primeiro passo, às vezes, isso é um pouco variável, às vezes o pé de apoio, às vezes o pé que chuta, mas ele sofre, entre aspas, mais do que o outro pé. Bom, para você que sintonizou agora aqui na Rádio Trianon AM 740, hoje a gente está conversando a respeito de esportes e eu estou falando por telefone com o Dr. Roberto Ranzini, que é ortopedista. Doutor, eu estou aqui no estúdio também com o Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta e que também tem algumas perguntas para o senhor. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Bruno.
Doutor, eu gostaria de saber, muitos clubes hoje no futebol brasileiro, eles adotaram as palmilhas corretivas para justamente prevenir ou ajudar os atletas a melhorarem o desempenho e talvez prevenir algum tipo de lesão mais grave. Como que essas palmilhas podem ajudar esses atletas? Através de uma boa análise da marcha, ou seja, análise dinâmica e uma análise estática, que hoje em dia se faz através de computadores ligados a sensores de pressão nos pés, você consegue determinar as maiores áreas de pressão e consegue, com isso, flexionar palmilhas adequadas especificamente para aquele pé. Então, existe uma melhor dissipação de energia por uma superfície maior do pé. Isso é favorável, né? Tanto à pisada como para a prevenção das lesões, né? Legal. É uma correção, né? Uma correção da pisada, se ele tiver uma pisada errada, para a gente conseguir prevenir algum tipo de lesão que eles podem ter. Haja visto que o pé é super precioso para eles, né? Muito obrigado, doutor Roberto. Nada, imagina. Eu quero agradecer a participação do Dr. Roberto Ranzini, que é ortopedista e médico do esporte, graduado pela USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e médico do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein em Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Obrigada, doutor, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Bom, para você que sintonizou agora, a gente está aqui pela Rádio Trianon, AM 740, e hoje a gente está conversando a respeito de esportes. Aqui comigo no estúdio eu estou com o Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta da empresa Pé Sem Dor. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da prevenção. Como é que pode se prevenir essas lesões? Então, basicamente, para tornozelos nos esportes de salto, igual o basquete, o vôlei e o handebol, algumas federações até, eles obrigam os atletas a usar o Aircast. O Aircast é uma tornozeleira bem rígida que impede o tornozelo de virar de um entorse de tornozelo mais grave. Então, usando esse Aircast, os atletas, se eles tiverem uma lesão, o grau de lesão vai ser bem menor do que seria se eles estivessem sem esse Aircast. Para os joelhos, uma joelheira, ela normalmente está associada a alguma lesão que ele já teve. Então, não como prevenção ela é usada, mas ela é usada para, por exemplo, auxiliar numa dor patelar, auxiliar para dar um pouco de confiança no retorno do esporte, mas ela não é uma coisa que você vai usar sempre para te prevenir de uma lesão. Hoje, como no campo, no futebol de campo que a gente estava conversando, as palmilhas são bem usadas para correções de pisada e para ajudar no suporte do arco, no alinhamento do joelho durante esses esportes. Então, as palmilhas também são um ótimo recurso para prevenir que um desalinhamento biomecânico ou alguma coisa que o atleta faça um movimento brusco e errado gere uma lesão. Então essas palmilhas também ajudam nesse sentido, além das dores no pé, né, que as correções podem aliviar bastante essas dores no pé. Agora, falando um pouquinho sobre as palmilhas, a Pé Sem Dor tem palmilhas específicas para esporte de quadra? Exatamente. A gente desenvolveu um produto baseado justamente nessas coisas. Então, o amortecimento é específico para o esporte de quadra. Então, o amortecimento da palmilha é feito onde os pés recebem mais pressão durante a prática. Além disso, ela tem uma borda um pouquinho mais elevada, que é para tentar ajudar a prevenir os entorses de tornozelo. Então, é uma palmilha específica para esportes de quadra. Então, além dos esportes de quadra, a gente tem também outras palmilhas desenvolvidas para atletas de outras atividades, né? Sim, a Pé Sem Dor possui palmilhas para diversos tipos de esportes. Além dos esportes de quadra que a gente comentou, a gente tem palmilha para o futebol, que é o futebol de campo ou até o futsal, para corrida,
para golfe, para tênis. Cada palmilha que a gente desenvolve é específica e personalizada para cada cliente. Aí, no caso das modalidades esportivas, por exemplo, se ele pratica golfe, os amortecedores vão de acordo com as pressões que são exercidas durante o movimento. No caso do tênis, os amortecedores vão nos locais de pressão durante a prática de tênis. Então, quer dizer, existem palmilhas específicas para diversas atividades, então, desculpa não existe para não se exercitar. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai ouvir alguns depoimentos de clientes da Pé Sem Dor e também vamos ter o quadro Dicas e Curiosidades dos Pés. Quer tornar os seus calçados mais confortáveis? A Pé Sem Dor oferece palmilhas sob medida para diversos tipos de calçados. As palmilhas da Pé Sem Dor, além de tornar seu calçado mais confortável, reduzem ou eliminam as dores dos pés, tornozelos e joelhos. Ligue agora mesmo para 11 3373 8180 e encontre a melhor palmilha para o seu pé. A gente está de volta aqui pela Rádio Trianon AM 740 com o programa Saúde dos Pés, um programa da Pé Sem Dor. Se você tiver alguma dúvida, quiser aproveitar nosso programa para esclarecê-las, entre em contato através do nosso e-mail, atendimento@psdbrasil.com.br. A gente vai ouvir agora o depoimento de uma cliente da Pé Sem Dor que procurou a empresa para resolver um problema que ela tinha nos pés. É a Angélica Natsuni. Eu tinha uma dor no pé, bem na planta do pé direito, né? E o ortopedista que indicou a palmilha. Aí eu fiz a palmilha por medida, usei por 4 meses e fiquei sem dor. Então foi um tratamento, assim, usei todos os dias durante 4 meses, mas melhorou bastante. Depois eu passei a não usar e fiquei sem dor. Esse foi o depoimento da Angélica Natsuni, que é cliente da Pé Sem Dor e que hoje tem uma qualidade de vida muito maior, até por conta da disciplina, né? Ela usa regularmente a palmilha e hoje ela não convive mais com as dores que ela tinha. Exatamente, Simone. Quando a gente avalia e faz a palmilha para o paciente, a gente indica que ele use até resolver as dores, ou pelo menos ajudar no manejo dessas dores. Então, ele pode usar, não tem restrição nenhuma de uso, pode usar à vontade aí até melhorar as dores, como foi o caso da nossa cliente. A gente vai ouvir agora o depoimento também de outra cliente da Pé Sem Dor, que é a Júlia Nunes Ferreira, que procurou a empresa porque tinha neuroma de Morton e fascite plantar. Tinha muitas dores na sola do pé e tenho neuroma de Norton, fascite plantar, e o médico me indicou a palmilha, né? E eu melhorei bem com o uso da palmilha. Eu não uso a palmilha, infelizmente, direto. Eu só uso a palmilha no tênis. O certo seria usar ela direto, né? Quando eu uso ela direto com o tênis, o tempo todo, eu sinto melhora, mas eu realmente não uso o tempo todo. Então esse foi o depoimento da Júlia, que ela acabou fazendo o que justamente a gente não recomenda, né? Ela não faz o uso frequente das palmilhas. Exato. Nesse caso, a gente pode ver, quando ela utiliza as palmilhas, ela fica livre de dores. Se ela utilizasse com a frequência indicada pela gente, ela ia ficar sem dor nenhuma sempre. Então, se você também tem algum problema no pé, como é o caso da Angélica e da Júlia, você pode entrar em contato com a Pé Sem Dor e agendar uma avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos. O nosso telefone é o 11 3373 8180. A gente vai agora ouvir o quadro Dicas e Curiosidades e o tema de hoje são as dicas para evitar lesões. Evitar lesões é um dos principais cuidados que você deve ter quando praticar treinos de musculação. Então, aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a prevenir as lesões durante os treinos. Primeiro passo, aquecimento. À primeira vista, a necessidade de um aquecimento parece óbvia, mas a grande maioria dos frequentadores de academia costuma pular essa etapa tão importante. Isso é um grande erro, pois o aquecimento adequado vai aumentar a temperatura do seu corpo, aumentar o seu metabolismo e fazer a pré-lubrificação das suas juntas na preparação para a malhação. Você precisa preparar o seu corpo para poder malhar. O seu aquecimento deve durar de 5 a 10 minutos de exercícios cardiovasculares moderados e aquecimentos específicos dos grupos musculares que serão mais exigidos durante o treino.
Lembrando que é importante sempre começar os treinos com exercícios mais leves e ir aumentando gradativamente. Segundo passo, alongamento. Um alongamento mal feito ou falta de alongamento podem fazer as suas fibras musculares diminuírem ao longo do tempo, fazendo você perder sua flexibilidade. O alongamento é subestimado pela maioria das pessoas, que acabam vendo nele uma grande perda de tempo. Mas isso não é verdade. Seus músculos e suas juntas ficarão bem mais vulneráveis a lesões sem um alongamento adequado. Isso ocorre porque se um músculo de suporte enrijece ou diminui, passa a interferir na performance do exercício. Parece não ser nada demais no início, mas ao longo do tempo, seu treinamento vai ser prejudicado. Suas juntas vão sofrer uma sobrecarga, bem como seus ligamentos e seus músculos secundários. O efeito cumulativo ao longo dos anos pode se tornar um grande problema. Terceiro passo, abdômen fortalecido. O fortalecimento do abdômen é muito importante. Até em exercícios que nem imaginamos estarmos trabalhando esse músculo, na verdade ele está sendo muito exigido. Exercícios de costas, remadas, rosca tríceps e exercícios de pernas, apesar de não parecer, exigem bastante do abdômen. Portanto, é essencial fazer um bom trabalho de abdominais. Dê preferência a exercícios de estabilização de tronco, como pranchas e pontes. Um abdômen fraco pode forçar muito a coluna durante exercícios que você nem imagina estar forçando. Semana que vem a gente volta com o quadro Dicas e Curiosidades aqui no programa Saúde dos Pés. Eu quero agradecer a presença do Bruno Galhardo, que é fisioterapeuta da Pés Sem Dor, especialista em ortopedia e esporte pela Santa Casa de São Paulo. Obrigado, Bruno, pela sua participação, pela sua presença aqui comigo no estúdio. Obrigado, Simone, é um prazer, estou sempre à disposição. Quero agradecer também a presença, a participação por telefone do Dr. Roberto Ranzini, ortopedista e médico do esporte. E para agendar sua avaliação gratuita dos pés, tornozelos e joelhos na Pés Sem Dor, é só ligar para o número 11 3373 8180 ou então acessar o site pessemdor.com.br. A Pés Sem Dor fica aqui pertinho da Avenida Paulista, em frente ao Extra da Brigadeiro Luiz Antônio. Na próxima terça-feira a gente já tem um encontro marcado aqui nesse mesmo horário pela Rádio Trianon. Até a próxima.